Estamos muito felizes, juntamente com os homens, a sinodal de homens do nosso sínodo, com as forças integradoras também. Há aqui jovens, algumas crianças e algumas mulheres e alguns homens, o mesmo objetivo, e nós representamos as mulheres do nosso sínodo carioca. Estamos muito felizes por essa iniciativa e parabenizamos os homens, da pessoa do secretário sinodal, presbítero Joel Teresino, do presidente do biênio anterior, diácono, presbítero Humberto. É diácono Humberto? Não? É presbítero? Presbítero Humberto. Nós nos alegramos e parabenizamos vocês por essa iniciativa, cujo objetivo é tão somente evangelizar. Nós não nos enganemos, estamos sendo filmados, não por essa filmadora somente, tem outro sentido, essa filmagem de que estou falando. Estamos sendo observados. Sorriam, vocês estão sendo observados. Eu estava dando uma olhadinha lá fora, eu cheguei há algum tempo, fiquei do outro lado, perto do supermercado, observando a movimentação das pessoas. Tive a oportunidade de convidar algumas. Já vi 2 pessoas dessas que eu convidei para participarem conosco, entrarem e saírem. Não sei se retornarão, mas uma delas já continua aqui. Nós louvamos a Deus, estou em oração ali. Que o objetivo seja alcançado, para a honra e glória do nome do Senhor. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para todo sempre. Nós, enquanto mulheres desta sinodal, estamos apoiando este trabalho que nossos irmãos estão fazendo, e com alimentos. Nós pedimos às nossas meninas das igrejas que arrecadassem alimentos em suas igrejas. Ainda há tempo, amanhã em sua igreja, você pode fazer esse pedido. Durante a semana estaremos entregando a algumas pessoas, algumas entidades. Por exemplo, o Lar Samaritano é nosso, da Igreja Presbiteriana do Brasil, fica em São Gonçalo. Faremos uma visita ao Lar Samaritano. Nós faremos uma visita ao SASE, aqui em Realengo, na Avenida Brasil. Inclusive, eles pedem fralda descartável. Os velhinhos, as velhinhas, com esse frio, né? Urinam muito mais do que quando não está frio. Enfim, e os alimentos, nós temos alguns abrigos, alguns asilos para atender. Sempre temos. E sempre há necessidade de ajudarmos. E esses alimentos serão enviados, nós levaremos a algumas instituições, inclusive centros de dependentes químicos, de recuperação de dependentes químicos, tá? Terminando a minha fala, nós temos aqui no Brasil, nós estamos acostumados a fazer missões, ajudar quem vai para fora do Brasil ou em outros campos dentro do Brasil, que sai da sua terra, não é, da sua casa, e vai para outros estados e fora do Brasil. Enfim, nós estamos experimentando uma coisa nova no nosso sínodo. Estamos recebendo 5 paquistaneses, alguns aqui têm conhecimento disso. Eles estavam, não estão mais, estavam fugidos do Paquistão por perseguição religiosa. 97% mais ou menos do Paquistão são os muçulmanos, e eles são cristãos e tiveram que legar a sua fé para não morrerem. Como o pastor presbiteriano, inclusive, pregou em uma de nossas igrejas domingo passado, como eles não quiseram negar a fé cristã, ele apanhou muito. Esse pastor apanhou muito, e 4 cristãos se agregaram a ele para defendê-lo, não deixaram morrer. Então tiveram que fugir juntos. Aproveitaram os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude, promovida pela Igreja Católica, né? Apostólica Romana. Enfim, vieram para o Brasil. Estão aqui, pertinho da gente, pertinho, aqui em Santíssimo.
estão abrigados numa kitnet, numa irmã nossa da sociedade feminina da Igreja de Santíssimo. O pastor está apoiando, os nossos pastores, o meu pastor que está presente, reverendo Oséias. Levanta sua mão, pastor. Nosso pastor sempre dá apoio em tudo que nós realizamos, e nós louvamos a Deus por esses homens de Deus que têm assumido responsabilidades, com compromisso, e têm ajudado no trabalho do Senhor, não só nas suas igrejas, mas em tudo que é preciso quando a gente realiza. Estou falando em nome das mulheres, tá, irmãos? São pastores que têm nos auxiliado bastante, têm caminhado conosco. Então orem por esses missionários paquistaneses que estão sendo perseguidos. Eles precisam trazer os seus familiares que estão escondidos lá no Paquistão, para não morrerem. Eles precisam trazer os filhos, esposas para cá. Então, um pouco desses alimentos também irão para ele, tá? Eu estou dando aqui um relatório para vocês saberem. Quem trouxe os seus quilos pode depositar aqui no cesto. Depois nós pegaremos para levar a esses lugares. Alguns não trouxeram, deixaram em suas igrejas. Podem fazer isso que nós iremos buscar. Já tenho conhecimento que 4 igrejas já juntaram alimento, só não vão trazer para cá, tá bom? E eu quero deixar com vocês, homens, o que está registrado no livro de Esdras, para terminar a minha fala. 10:4. Levanta-te, pois esta causa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Sê forte, Walter, e age. Sê forte, irmão. Pastores, sejam fortes. Não desanime, Humberto. Parece pouco, mas nós que estamos aqui, fomos tocados pelo Senhor e aceitamos o desafio. Vamos lá, vamos dar os braços, vamos dar as mãos. Isso é o começo, viu, Joel? Presbítero Joel. Enfim, todos os homens aqui presentes, unam as suas forças, embora pareça assim tão pequeno. Esperávamos mais. Vocês viram a ornamentação? Daqui da frente dá para a gente notar melhor. Uma cruz. A ornamentação foi feita com as cadeiras brancas e vermelhas e está formando uma cruz, não é? Estou vendo daqui. Vocês observaram isso? A cruz. E nós nos unamos então nesse objetivo de levar a mensagem do Evangelho puro, genuíno, do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão, que Deus possa te abençoar ricamente. Agora eu gostaria de convidar o irmão J. Silva. Está presente? Silva. Por favor. Ele estará louvando ao Senhor, usando... Isso. Ele estará trazendo uma poesia para o povo de Deus. Meus irmãos, tudo na nossa vida apresenta motivos. Interessante, para que eu chegasse até aqui, eu tinha de executar um trabalho na Igreja Presbiteriana de Bangu e não foi possível. Mas encontrei com um irmão e ele me convidou, assim que ele soube da notícia que eu apresentei, ele me convidou para trazer até vocês. O assunto que eu vou falar, a irmã já adiantou alguma coisa. Ela não sabe, nós não combinamos nada. Lar Samaritano. Lar Samaritano, onde fica? Rua Doutor Francisco Portela, 2761, São Gonçalo. Referência, antigo fórum. Meus irmãos, eu fui convidado para fazer uma visita a esse lar samaritano. Confesso a vocês, fiquei muito emocionado. E mais ainda me chamou a atenção no folder que estava escrito a respeito das pessoas que estavam ali, chamando-as de velha. Negativo, não são velhas.
elas são experientes, muitos anos de experiência. Eu fico entristecido quando chamam as pessoas de certa idade de velhinho. Não, são experientes. E você, jovem, que hoje está aqui, pense no dia de amanhã. Eles precisam da nossa presença, obviamente de alimentos, de colaborações, mas a nossa presença é muito importante. Você está ali levando uma palavra, conversando, deixando eles falarem com vocês. Nós tivemos lá, ainda essa semana, e uma daquelas pessoas de idade que estavam ali pediu para cantar 2 cânticos. Meus irmãos, eu não aguentei. Foi muito lindo. Que voz, só bênção. E quero levar aos irmãos a dizer o seguinte: se vocês estão aqui, porque Deus tem sobre suas vidas vitórias sobre vitórias. Eu vou encerrar e vou passar, através da minha palavra para os irmãos, uma poesia que um diácono, o nome dele é Manuel Lino, da Igreja Presbiteriana de Irajá, a qual eu pertenço. O seguinte, título: Vivenciando o Amor Fraternal. Os fortes. Vivenciando seu divino amor, eu lhe peço meu perdão, com toda a força do sofrido e triste pobre coração. Pai, olhai para o pobre sofrido, ouve do triste clamor, no bem gemido constante a sua angústia de dor. Só Jesus Cristo pode salvar, se nele você confiar. O seu nome ele chama para com ele caminhar. Se você está sofrendo, clame: Senhor, que teu reino ele escuta e alivia sua dor. Somente os fortes na batalha vencem com Jesus Cristo, o Senhor. Só quem luta e trabalha será no fim o vencedor. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos dando mais uma oportunidade para a equipe de louvor da segunda igreja presbiteriana em Anchieta. Glórias a Deus, amém? Quantos estão enxertados na videira? A videira verdadeira. Jesus é a videira, aquele que dá frutos, é aquele que gera frutos, é aquele que transforma vidas, é aquele que cura, que liberta, é aquele que liberta os cativos, é aquele que tem o poder e toda a glória e toda a honra e todo o louvor, amém? Vamos declarar a videira. Igreja, fique de pé, amém? Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que quebra todas as doenças, tu és o Deus que cura todas as doenças, que justifica, santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Tu és o
sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Aleluias, bendito seja Deus. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4,13, diz: posso todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. E Deus tem pregado nos nossos corações, Deus tem rendido graças, Deus tem restituído tudo aquilo que o inimigo tem roubado. Deus tem transformado vidas, Deus tem restaurado as nossas eiras, mesmo que muitas das vezes nós nos sintamos sozinhos, mas Deus está ao nosso lado, nos protegendo. Deus tem restituído essa nação. Deus tem transformado os nossos corações. Quem crê nessa transformação diz amém. Quem é lavado e remido no sangue de Jesus diz aleluia. Amém. Deus toca os meus corações. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Põe a mão sobre o seu coração. Diz: restitui, Senhor. Ouça o nosso clamor. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim,
Diga isso. E o tempo que roubado foi. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Senhor, toca nessa nação, Deus. Faz com que o teu Espírito Santo convença da verdade do juízo. Traz os nossos corações à memória daquilo que nos traz esperança, que é a tua glória, é a tua presença. Faz o teu mover no nosso meio, Deus. Faz, Senhor, assim como tu fizeste em Israel, derramar. Diga: de volta ao que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui, eu quero de volta ao que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui, Senhor, ouça nosso clamor. Noite, pelo nosso querido pastor J.R. Vargas. E eu gostaria de convidar para apresentá-lo melhor, nosso querido pastor Lael estará à frente orando pela iluminação, e o pastor J.R. Vargas estará nos abençoando com a palavra de Deus. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento de adoração, esse momento de culto, esse momento de comunhão, esse momento de estarmos juntos. Queremos agradecer a participação dos pastores que estão conosco. Reverendo Castorino, muito obrigado pela sua presença. Reverendo Nereu, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença. Reverendo Oséias, muito obrigado pela sua presença. Algum outro pastor que nós não estamos visualizando neste momento? E mais? Reverendo Castorino, Reverendo Nereu, Reverendo Oséias. Mais quem? Não, eles estão sentados aqui. Queremos agradecer as igrejas aqui representadas. E queremos rogar que Deus abençoe rica e abundantemente a vida dos irmãos, que por certo nesta tarde, ao ouvirmos o pregador, o mensageiro do Senhor, nosso irmão J.R., o coração possa estar aberto, porque Deus falará. E nós podemos ter essa certeza de que Deus falará, razão pela qual nós estamos aqui. E se nós estamos aqui é porque Deus quer falar alguma coisa para o nosso coração. Que o seu coração possa estar aberto para ouvir a Deus. Senhor nosso Deus e Pai celestial, nós te damos graças
pela tarde desse dia, ó Deus, no qual Teu Espírito nos reúne nesse lugar. E sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo vai te comunicar aos nossos corações aquilo que de antemão Tu preparastes o coração do Teu servo, pastor Everaldo, para falar aos nossos corações. Nós rogamos, Deus, a unção dobrada do Teu Espírito sobre a vida do Teu servo, para que nessa unção de poder, de autoridade, Deus, sejamos tocados pela Tua palavra, sejamos iluminados, desafiados, ó Deus, a viver uma vida de conformidade com a Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Nossa única regra de fé e prática é a Tua palavra. É por isso que nós estamos reunidos, ó Deus, na tarde desse dia, para glorificar o Teu nome. Sabemos, ó Deus, que o Teu nome é glorificado pela obediência à Tua palavra santa. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza as nossas vidas, ó Deus, para esses rios de água viva. Ó Deus, que é a Tua palavra que flua em nossas vidas, em nossos corações, para que saiamos, Deus, deste lugar diferente da maneira como aqui adentramos. Possamos sair para te servir, possamos sair para fazer a Tua vontade, possamos sair para viver de conformidade com a Tua palavra santa. Rogamos, Deus, que haja esse mover do Teu Espírito Santo, e neste mover do Teu Espírito Santo, Deus, neste lugar, ó Deus, possamos ser edificados e fortalecidos em nossa fé, fortalecidos, ó Deus, em nossas convicções, fortalecidos, ó Deus, no amor que sentimos a Ti, Senhor. Nós queremos Te amar mais e mais. Nós Te damos graças, Pai, e fazemos isso na certeza do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu amor para conosco. Fazemos isto nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, essa distância é sempre muito grande entre nós e vocês. Querem chegar um pouquinho mais aqui para frente? Vamos lá. Aqui tem muitas cadeiras vazias. Vocês não sabem como o nosso coração fica assim ressentido quando vê vocês tão longe. Nós queremos que vocês fiquem mais próximos. Isso. Amém. Glória a Deus. O povo de Deus é povo obediente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que é um direito seu ficar aí atrás, mas nós louvamos a Deus por você abrir mão desse direito para estar mais juntinho de nós. Nós, os pastores presbíteros, vamos descer, vamos ficar ali. O pastor Everaldo vai ficar mais junto também de nós. Amém. Glória a Deus. Vai descer. Tem um microfone sem. Tem. Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde a todos. Boa tarde. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus. Quero pedir a vocês que abram suas Bíblias, o Evangelho de Lucas, segundo Lucas escreveu. Lucas, um médico amado. Lucas, alguém que foi usado pelo Senhor de maneira muito especial para reflexão, para registro dos fatos históricos. E ao lermos juntos o texto de Lucas 19, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Lucas 1 a 10. Quero pedir que você leia comigo a palavra de Deus para a nossa reflexão. Quero agradecer o carinho do convite dos meus irmãos para estar aqui. É um privilégio muito grande estar com os meus irmãos. E quero rogar ao Senhor que continue a abençoá-los, a fortalecê-los, guardá-los e abençoar a cada um de nós como igreja, como povo de Deus, onde nós estamos reunidos para a glória dele. Achamos aí, meus irmãos? Achamos? Então vamos ler juntos aí. Lucas 19, de 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, o que aconteceu? Atravessava Jesus a cidade. Aí no verso 2:
eis que um homem chamado Zaqueu, o que ele era, gente? E o que mais? E rico, né? Versículo 3: procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia. Por que motivo? Por causa da multidão. E por quê? Pequena estatura. Verso 4: então o que ele fez? Correndo adiante, subiu a um sicômoro. Para quê? A fim de vê-lo. Por quê, meus irmãos? Muito bem, que ali ele havia de passar. Versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe. O que Jesus disse? Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje aonde? Em tua casa. Verso 6: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, no meio disso tudo, versículo 8 vai dizer: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão. Versículo 10, leia comigo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos entender o passo a passo aqui, uma breve reflexão sobre esse assunto que aí está no texto bíblico. Primeiro, que Jesus resolveu entrar em Jericó. Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Até hoje eles têm essa marca de ser uma das cidades mais antigas do mundo. Há registros históricos e arqueológicos de que naquela região onde a cidade está, já existiam povoados há muitos e muitos e muitos anos. Nós aqui, os que conhecem a Bíblia, conhecem a igreja, ouviram várias vezes sobre uma batalha épica que aconteceu em Jericó, quando o povo de Deus ali estava, e pela orientação de Deus o povo rodeou a cidade, e sob o grito do povo de Deus, mas pela graça do nosso Deus e Pai, as muralhas caíram e o povo de Deus entrou. Está lembrado disso tudo? Jericó, então, ele entra na história da humanidade e na história bíblica, uma cidade muito, mas muito importante. Mas houve também outro dado histórico, que na época de Cleópatra, uma das rainhas mais conhecidas do mundo, e alguns mais antigos aqui viram o filme e acreditam que Cleópatra é a cara da Elizabeth Taylor, né? É para quem viu o filme, é a cara da Elizabeth Taylor. E diz a história que ela não era uma pessoa bonita fisicamente, mas era uma pessoa de muita conversa. Era uma pessoa muito habilidosa na conversa. E aí diz a história, isso é história, não é bíblica, é história. Ela teve vários relacionamentos, um deles com um cara muito conhecido chamado Marco Antônio. E aí eles fizeram um acordo. Ele tinha terras e ela tinha exército. Ele queria conquistar outros povos e ela queria mais terras. Então eles fizeram um acordo. E ele deu para ela algumas terras, dentre essas terras a terra de Jericó. E dentro do processo de pavimentação, de organização da região de Jericó, diz a história, isso é um dado histórico, que ela resolveu que se criassem verdadeiras alamedas, mas não com álamos, com sicômoros. Ela queria que todas as avenidas tivessem sicômoros ao longo dela, para que ficasse tudo arborizado e bonito. Você imagina que Cleópatra viveu alguns anos antes de Cristo, chega no período de Cristo, Jericó continua sendo uma cidade importantíssima, e naquela época, naquele tempo, naquele instante, no texto que nós estamos lendo aqui, Jericó tem sicômoros, e o sicômoro serve agora de um lançamento para que Zaqueu pudesse ver a Jesus. Com isso tudo, eu estou querendo dizer para os irmãos o seguinte: às vezes a gente acha que tem coisas que acontecem por acaso, tem coisas que a gente acha que é coincidência. Eu quero dizer aos irmãos que aqueles que vivem e que conhecem a palavra de Deus, eles sabem que Deus tem tudo sob seus planos, que a soberania de Deus, que é uma das marcas da nossa teologia presbiteriana, ela é tão grande
hoje, ela é tão forte, ela é tão clara, que Deus pode usar qualquer pessoa com o propósito de abençoar outras vidas, como aconteceu com Zaqueu lá e como acontece com a nossa vida hoje. Você acredita nisso ou não? Amém. O versículo 2, meus irmãos, versículo 2, eu estou no versículo 1, versículo 2 vai nos contar que Jesus entrou na cidade, né? Versículo 1, e aí eis que um homem chamado Zaqueu, ele era maioral dos publicanos e era rico. Aqui tem dois dados muito importantes. O primeiro deles é o seguinte: os publicanos eram aqueles coletores de impostos. A gente já sabe que não eram pessoas benquistas, eram pessoas assim que eles compravam o direito de coletar os impostos, e com esse direito de coletar os impostos, eles tomavam os impostos das pessoas e também tiravam das pessoas algo além, ou seja, o que ia além ficava por conta deles. Isso é curioso porque a cidade onde eles estão, naquela região, eles produziam muito unguento, que era muito conhecido, famoso naquela área toda. E aí, para aumentar a quantia de impostos a serem recebidos, eles desenvolveram lá um negócio chamado pedágio. Você imagina bem, para a pessoa passar na avenida tal, na rua tal, eles deveriam pagar um pedágio, não só do indivíduo que ela estava, mas dos produtos que ela estava. Então a função de coletor de impostos era algo muito importante. Ela era tão importante que ela tinha níveis diferentes. Um desses níveis é o nível de cima, era o maioral. Esse maioral é uma figura como essa que aqui está. Ele não estava na ponta, ele não se encontrava com as pessoas. Ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. E aí você tem um outro exemplo na Bíblia de uma pessoa que estava na ponta. Mateus, ou Levi, era também um coletor de impostos. E a Bíblia diz que Jesus, passando na coletoria, disse: segue-me. E a Bíblia diz que Mateus se levantou e passou a seguir a Jesus. Então esses dois níveis são importantes. Segunda coisa, ele era rico, e a riqueza dele não era fruto de um trabalho lícito. A riqueza dele era fruto de usurpação. Então vamos ver isso mais adiante no final do texto. Ou seja, uma pessoa que vivia às custas daquilo que era do outro. Ele tirava do outro, ele usurpava do outro, ele roubava do outro em benefício próprio. O que a gente lê aí? A gente lê que é uma pessoa sem escrúpulos. A gente vê que é uma pessoa cujos fins justificam os meios. É uma pessoa que não está preocupada com a vida alheia. É uma pessoa que não está preocupada com o outro. É uma pessoa que só pensa em receber e não quer compartilhar absolutamente nada. Para ela, o outro é apenas alguém para ser usado. Não sei se você conhece alguém assim, mas eu estava uma vez discipulando um importante político, e quando eu cheguei nesse texto aqui para discipulá-lo, eu li esse texto para ele. Quando eu terminei de ler, ele falou assim: eu conheço ele. Eu disse: não, rapaz, foi na época bíblica. Não, conheço ele, é o fulano de tal. Me deu um nome e sobrenome. E ele me disse mais, ele falou assim: olha, se esse camarada, fulano de tal, né, se o fulano de tal se converter, rapaz, eu vou acreditar, não está aqui. Eu falei: Jesus, converte homem então, porque... Mas imagine bem o seguinte: o que ele viu que era igual? Ele viu que é uma pessoa que não tinha escrúpulos, que não tinha preocupação com o próximo. É uma pessoa que não tinha problema nenhum em tirar o recurso do outro para colocar para ele mesmo. É uma pessoa que não pensava. Você está entendendo o perfil que aí está? Então, para a gente entender o perfil que aí está, mais adiante, nós estamos lendo o verso 1, já lemos aqui o verso 2, vamos para o verso 3, porque aparece essa figura que aí estava. Ele procurava ver quem era Jesus, provavelmente porque já tinha ouvido alguma coisa a respeito dele, não podia, tinha muita gente, mas lembra da Cleópatra? Lembra do sicômoro? E o sicômoro é uma árvore cujas raízes são baixas, e exatamente por serem baixas, qualquer um podia subir naquela árvore. Eu já estive lá em Jericó 2 vezes, e lá, se você for lá hoje, lá tem lá escrito lá, a árvore de Zaqueu. Eu fico impressionado, porque todas as árvores foram destruídas, só sobrou aquela. Ou seja, só quem acredita que inventa o negócio, né? Eu fui lá, botei o negócio na cabeça, tirei retrato, fiz vídeo, mas naturalmente eu não acredito que aquela árvore que está lá há tantos anos seja exatamente a árvore de Zaqueu. Mas numa árvore como aquela, com um sicômoro, qualquer pessoa podia subir. E é interessante que o termo grego que se aplica aí
a pequena estatura é micro. Então o sujeito era pequeno mesmo, mas ele não mediu esforços, ele queria ver, porque ele já tinha ouvido a respeito, ele queria ver com os seus próprios olhos, e ele sobe. Até aí, meus irmãos, a história funciona como qualquer outra história, porque é uma cidade, perfil de uma pessoa, uma característica de alguém, revela um empenho, um esforço dele. Mas desse verso 4 em diante, nós vamos ver algumas coisas interessantes, porque ele sobe, ele corre, porque ele sabia que Jesus ali estaria. Aí no versículo de número 5, nós começamos a ver uma coisa curiosíssima. Vamos ler juntos outra vez, verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, exatamente aquele lugar, o que ele fez? Olhando para cima, olhou para quem? Para Zaqueu, e disse o que para ele? Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aqui a gente já vê um retrato, que é um retrato muito interessante, dessa coisa que a gente chama de eleição incondicional. Dessa ação de Deus que não depende do indivíduo, mas depende de Deus. Por quê? Já vimos quem era ele. Perfil do cara era um perfil terrível. Não era uma pessoa boa, não era uma pessoa de bons relacionamentos, não era uma pessoa que nós gostaríamos de andar junto com ela. Mas Jesus viu nela alguma coisa que outros não viram. Jesus olhou para ela e viu alguma coisa que outras pessoas não enxergaram. Enquanto todo mundo olhava e via Zaqueu, o publicano, o camarada que enriqueceu às custas dos outros, o camarada que enriqueceu ilicitamente, que usurpou aquilo que não era dele, Jesus olhou para ele e viu alguém diferente. Jesus olhou para ele e viu com os olhos que só Jesus vê as pessoas. Isso para nós é uma eleição clara, ou seja, Zaqueu olhado pelo Senhor de maneira incondicional. O que isso nos ensina? Nos ensina que Jesus, que Deus, Ele não olha para a gente como as outras pessoas nos olham e nem como a gente mesmo se olha. Ele nos olhou e nos olha sempre com olhar de graça e de misericórdia. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe como nós estamos, Ele reconhece o nosso estágio. Não dá para esconder nada dele. Quem vai esconder uma coisa de Deus? Quem é o bobo que acha que vai conseguir esconder alguma coisa de Deus? Deus sabe todas as coisas, e exatamente por saber todas as coisas e ainda olhar para a gente com um olhar de misericórdia e de graça, que revela o amor dele, e o amor dele é absolutamente incondicional. Então o Senhor olha para Zaqueu e resolve. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa. Jesus sabe o nome dele. E é um negócio curioso, como é que Jesus descobriu o nome de Zaqueu? Alguém disse? Pode ter sido. Alguém falou: ó Jesus, aqui está na árvore. Jesus pode ter perguntado: quem é aquele pequenininho que está na árvore ali? Alguém pode ter dito: Zaqueu. Isso, Zaqueu, pode ter sido, mas pode não ter sido nada disso. E a maneira que foi não importa. Importa que Jesus sabia exatamente quem era ele. Isso para mim é muito importante, porque eu nasci Averaldo Júnior. Depois todo mundo começou a me chamar de Juninho. E quando eu entrei em rádio, as pessoas começaram a me chamar de JR. Aí alguém me disse que no céu não tem outro nome. Eu disse: Jesus, qual vai ser o meu nome? Averaldo, Juninho, JR, ou vai ser um outro nome celestial, especial? E a conclusão é simples: não importa o nome, importa que você seja chamado pelo Senhor. E o ponto aí é o seguinte: Deus conhece a gente. Deus conhece a gente. Quando alguém me liga e diz assim, sem que eu saiba quem é, do outro lado, é assim: Juninho, tudo bem? Eu sei que essa pessoa é lá do estado do Espírito Santo. Eu sei que a pessoa é de lá. Se alguém me liga e diz assim: Reverendo Averaldo, eu sei que é uma pessoa da igreja. Se alguém me liga e diz assim: JR, eu sei que é em razão do rádio. Ou seja, eu sei de onde vem em razão da maneira como as pessoas me chamam. Mas o Senhor, Ele me chama por puro amor. Quando Ele lida com a gente, Ele conhece a nossa vida, a nossa casa, família. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e até o nosso futuro. Olha como é bom saber que Deus conhece a gente. Isso não é para dar medo, não. Ele conhece, Ele está vendo tudo. Será que Ele viu? Será que Ele viu aquilo que aconteceu? Não é esse o ponto. O ponto é: olha a sua graça e misericórdia. Apesar de tudo que Zaqueu era e tudo que Zaqueu fez, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém cear na sua casa. Essa é uma eleição incondicional, não tem mérito humano nenhum. Entenda isso. Nós, quando somos alcançados pelo Evangelho, não há mérito algum nosso. Nós não temos graça em nós. A graça não é minha, a graça é divina. A obra não é minha, a obra é de Deus. Mesmo que as minhas obras sejam boas, isso não resultará na minha salvação. Quero contar para vocês uma história.
Conheci durante a minha adolescência inteira uma mulher santa, era quase uma anja. O nome dela é Dona Dora. A Dona Dora era uma cozinheira de mão cheia, uma daquelas mulheres raras que ia para congresso de adolescente, que come muito, você sabe muito bem disso. 200, 300 adolescentes, ela cozinhava o congresso, o acampamento inteirinho, sozinha. Uma semana antes do congresso, ela entrava em jejum, para que a comida não fizesse mal a ninguém, para que todo mundo ficasse bem e feliz o tempo inteiro. Dona Dora era desse tipo. Minha mãe uma vez falou para mim assim: Juninho, vou dar uma volta de carro com Dona Dora, vou levar a Dona Dora a Vitória. Aí pegamos Dona Dora em Cachoeiro, fomos pela praia, pela orla, pela rodovia do Sol, Marataízes, Itaipava, Anchieta, daqui a pouco Guarapari, daqui a pouco Vila Velha, e a Dona Dora deslumbrada, nunca tinha passeado de carro, o negócio dela era indo e vindo e tal. Aí chegamos com a Dona Dora no shopping. Chegamos no shopping, Dona Dora viu o negócio subia, descia, assim, subia, descia. Aí Dona Dora, muito simples, me chamou no canto e falou assim: Juninho, o que é aquilo ali? Sou Dona Dora, aquilo é escada rolante. Oh, escada rolante? O senhor nunca tinha visto não, Dona Dora? Nunca tinha visto, Juninho. E quanto é que é? Dona Dora, é de graça. Se é de graça, então eu vou. Aí ela foi, eu e ela fui junto com ela para ajudar, vai, leva um tombo, né? A gente subia, descia, subia, descia, subia, descia. Dona Dora era uma santa, uma mulher assim, sabe, se você for falar assim, humanamente, essa aí foi pro céu assim, voando, entendeu? Sabe que tá no céu. Mas a Bíblia diz que mesmo a Dona Dora, por mais bondosa que tenha sido ao longo de toda a sua vida, ela não poderia ser salva pela sua obra. Então não é a obra que salva ou a obra que não salva. Quem nos salva é o Senhor Jesus Cristo, pela sua imensa graça. Nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Então esse é um retrato diferente. E as boas obras, pastor? A boa obra acompanha. A Bíblia diz isso, Efésios 2, diz que as boas obras seguem os salvos. Ou seja, resultado da minha salvação são as minhas boas obras. Deu para entender, gente? Parênteses aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto. Vamos ler aqui um pouco mais, versículo de número 6, a reação de Zaqueu, a reação dele. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Isso aqui para mim é maravilhoso, porque qual era a expectativa dele ao subir a árvore? Vamos ler lá? A expectativa dele, o versículo 4, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, era essa a expectativa, tá certo? Então ele se contentava em ver a Jesus, estava bom para ele. Mas agora Jesus, no versículo de número 5, Jesus para diante dele, Jesus olha para ele, Jesus fala o nome dele e Jesus diz que quer ir na casa dele. Aí o homem desce acelerado. É o que a gente vê aqui, essa graça irresistível de Deus, que é maravilhosa, que ele não tem resistência alguma, pelo contrário, ele recebe com alegria. E a alegria é uma marca de todo aquele que recebe a Jesus Cristo. O cristão não é uma figura alegre. O cristão não é uma pessoa de cara amarrada. Não é que o cristão não tenha motivo para rir o tempo inteiro, não, que a gente tem calo no pé, a gente passa por doença, o salário acaba, a gente passa dificuldade, na nossa casa entra água, é ou não é? Acontece com todo mundo, não é verdade? Acontece com todo mundo, mas há uma alegria diferente. Que alegria é essa? A alegria do Senhor. Neemias disse isso lá atrás: a alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz várias vezes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Chega a dizer: regozijai-vos, que é uma alegria intensa. O Salmo 100 diz que nós devemos celebrar o Senhor com alegria. O povo de Deus é um povo alegre. O povo de Deus é um povo alegre. O povo de Deus sabe lidar com a dificuldade de maneira diferente. Sabe por quê? Porque a nossa alegria não depende do que está acontecendo do lado de fora. A nossa alegria depende do que está acontecendo do lado de dentro. E olha que isso não é fácil. Falar é fácil, não é? Falar é fácil, discursar é fácil. Mas todos nós podemos dizer isso na nossa vida e viver isso de maneira plena. É uma alegria que não tem explicação. Exatamente como a paz. O apóstolo Paulo vai falar sobre a paz e diz assim: e a paz de Deus que excede a todo entendimento. O que excede a todo entendimento? Não há como entender, não tem explicação. A alegria do Senhor, ela vai muito além de qualquer explicação, assim como a paz, porque ela é interna, ela não é externa. Ela não depende das circunstâncias, mas ela sobrevive apesar das circunstâncias. Mas aqui eu estava alegre,
porque ele só queria ver, e de repente Jesus para na frente dele, Jesus olha para ele, Jesus fala com ele, e Jesus se convida para estar na casa dele. O que é isso senão graça de Deus? O que é isso senão uma graça maravilhosa do nosso Deus e Pai que o alcançou, que o presenteou de uma maneira tão extraordinária? Uma pessoa que não merecia, uma pessoa que não era digna, de repente ele é alcançado pela palavra de Deus, e esse alcance da palavra de Deus faz com que a vida dele mude. Vou contar para vocês uma outra história. Estava evangelizando na rua, evangelismo urbano, eu e um primo meu, e esse primo muito organizado, ele fez um mapa daquela rua onde nós estávamos e resolveu que nós evangelizaríamos as casas de 1 a X lá, de 1 a X, aí nós somos, casa 1, ele todo organizado, metódico, entendeu? Eu sou menos metódico e menos organizado que ele, mas acompanhei, né? Vamos lá naquela casa, depois naquela, depois vamos lá, acabou, só tinha mais uma casa, acabaram os números dele, mas não uma casa, tinha mais uma casa. E aí eu vou contar essa história, vou dar uma pausa aqui, uma pausa aqui para dizer a vocês que um tempo antes eu estava evangelizando numa eleição municipal, e aí estava lá evangelizando, pegando folheto, falando de Cristo, né? O pessoal, encontrei um camarada, o camarada estava muito tocado, chorava muito, aí disse que o apelido dele era Leão, disse que o nome dele, meu nome é Leão, é um cara mais forte, mais baixo, gordinho assim e tal. Leão, tá bom nome para Leão, e Leão tá lá, Jesus para cá, não, eu quero Jesus, tal, deu uma palavra para ele, levamos ele em casa e combinamos com ele para ele estar na igreja lá no outro dia. Você não foi e nem ele, entendeu? Ele também não apareceu mais. Bom, volto lá para a evangelização, beleza? Voltamos agora. Aí chegamos nessa casa, eu falei para ele assim: o que é aqui? Ih, rapaz, essa casa aqui é casa o quê? Casa de prostituição. Ih, rapaz, agora entendi porque que ele não tinha botado no mapa. Porque que ele não tinha botado no mapa, né? Aí eu falei para ele: mas e aí? Ele disse: e aí? Eu falei para ele: e aí? Ele disse: e aí? Aí eu falei assim: vamos? Aí ele falou: se você for, vou. Aí eu falei: se você for, vou. Um botou na culpa do outro. Desse zebra, né? Deu uma zebra, era o outro, né? Aí era uma escada assim, sobrado, né? Aí eu falei assim: rapaz, se vão, vamos logo. Se vão, vamos logo. Aí eu subi falando alto: olha aí, pessoal, tá subindo os crentes, tá subindo os crentes. E a dicção tinha que ser boa, o pessoal não entender. Tá subindo os clientes, subindo os clientes. Você entendeu? Entendeu, né? Aí eu tô subindo os crentes, eu subi correndo, ele junto comigo, né? E eu, meus irmãos, eu não consigo nem descrever como é que era. Eu já cheguei pregando, entendeu? Aquela pregação pentecostal, né? Eu disse: não, nem abre o olho, vai pulando para cá, pulando para lá, para não dar espaço para absolutamente nada. Aí meu primo aqui do lado, aí quando eu terminei, eu fiz um apelo, chamei o pessoal para ir à igreja. Quando acabou aquilo ali e tal, na hora que eu estava saindo, alguém puxa a minha calça assim, puxa assim e fala assim, puxa a minha calça, diz: ei, tá lembrado de mim? Eu falei: lá? No lugar onde nós estávamos? Tá lembrado de mim? É um negócio complicado, né? Meu primo deu uma olhada assim, eu falei: não tô lembrando você não, rapaz. Você nunca te vi na minha vida. Aí o cara falou assim pra mim: eu sou o Leão. Eu falei assim: miserável, olha quem que a gente veio buscar aqui. Eu falei: meu irmão, tu vai agora para a igreja comigo. Ele falou assim: mas vão me olhar esquisito. Eu falei: vão mesmo, porque ele estava com short da Copa de 58. Não sei se vocês estão acompanhando isso, mas ao longo das Copas o short cresce. Entendeu? E quem é mais antigo assim sabe que na Copa de 60, né? Os shorts eram mais curtinhos, né? E os shorts hoje eles esticaram. Falei: cara, vão olhar para você, né? Vão olhar para você. Camisa dele é antiga. Eu falei: meu irmão, mas vão olhar para você de um jeito ou de outro, você vai comigo. Ele falou assim: daqui a pouquinho eu vou, daqui a pouquinho, sei lá o que vai acontecer entre agora e daqui a pouquinho, tu vai agora comigo. Levamos o rapaz. Aí você imagina o seguinte: para mim foi claro. Deus nos levou até aquele lugar para pregar o evangelho para todo mundo que lá estava. Não sei o que aconteceu depois, pessoal, mas tinha uma direção especial para o Leão, para
que ele pudesse ter mais uma chance na vida dele de ser alcançado pelo Evangelho. O que é isso, não uma graça maravilhosa de Deus? Camarada, de maneira incondicional, sem mérito algum. Olha onde vai a graça do nosso Deus e Pai. E quando a graça atinge uma pessoa, é uma coisa irresistível. A pessoa pode ter resistido ao longo da vida dela tudo, a palavra pastoral, a palavra familiar, mas quando vem o Evangelho, puro Evangelho de Jesus Cristo, na hora certa, no tempo de Deus, as coisas acontecem. Então o camarada desce depressa. Vamos para frente, né, meus irmãos? Nós estamos onde agora aí? Versículo 7. Vamos ler juntos? Todos os que viram isso, a turma que viu, a turma estava lá no outro lado, o que eles viram? Murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com o homem pecador. Essa aqui é uma coisa curiosíssima, porque eles não estavam nem preocupados se estava acontecendo um milagre ali, não. Eles estavam preocupados que Jesus estava ali hospedado na casa de um publicano, de um pecador, de uma pessoa que está vendo longe daquilo que eles consideravam certo e errado. Isso é curioso porque os fundamentalistas, que é esse grupo religioso que está ali bem representado, esses fundamentalistas, eles têm pouca ideia do que é a graça de Deus. O fundamentalista, ele tem resistência àquilo que é a graça de Deus. Vou dar para vocês um exemplo. Uma vez um camarada me disse que um rapaz, um amigo nosso, o camarada era noivo. É noivo, estou lembrado dele. Pois é, pai, terminou com a noiva dele e ele agora está namorando uma garota de programa. Eu falei, que isso, rapaz? Que camarada não fez isso não? Fez. Eu falei, mas será que ela é garota de programa? Eu falei, estão dizendo aí que é. Já viu, né? Estão dizendo aí que é um miserável, né? Estão dizendo, disseram, falaram, uma encrenca, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou conversar com o rapaz. Fui lá conversar com ele, falei, rapaz, como é que tá aí? Tá aquela volta, né? Como é que tá a vida, futebol, né? Vida emocional, namoro. E o namoro? Ele falou, rapaz, terminei com a fulana. Eu disse, rapaz, eu achei que vocês iam casar. Olha a volta que eu tô dando, né? E tal, é assim que a gente faz, viu, meus irmãos, pastores, né? Não volta para chegar no ponto. Aí ele disse, rapaz, mas agora eu tô feliz. Tá feliz? Tô namorando a minha mulher de Deus. Mulher de Deus? Você é, rapaz, a menina é de Deus e tal. Você é de Deus, né? Me diz uma coisa, e ela é convertida, não? Convertida, cara. Convertida e batizada, membro da igreja. Você pode dar testemunho, evangeliza, prega a palavra e tal, mulher uma bênção. Eu levantei dali, fui falar com aquele meu amigo, falei, rapaz, você é um miserável, você não acredita na graça de Deus, não? Porque ou você acredita ou você não acredita. Ou você acredita que Deus pode transformar uma pessoa, ou você não acredita em mais nada. Porque a Bíblia nos fala sobre pessoas que são transformadas. Por exemplo, eu. Tá certo? Para mim, o maior exemplo de mudança sou eu mesmo, não é outro não. O exemplo de mudança sou eu, mas você vê a figura do apóstolo Paulo. O camarada era caçador de cristãos, entendeu? Ele perseguia os cristãos e é transformado num perseguido, é transformado num cristão autêntico, verdadeiro. Que evangelho é esse maravilhoso? Eu conheço pessoas que viviam na prostituição, mas viviam na prostituição integral, e o Evangelho as alcançou. E você conversa com essas pessoas hoje, elas não têm a menor característica, nem um cacoete de mais ou menos. Não, olhando bem, até agora que você falou, olhando, tem nem essa história. Por quê? Porque é uma pessoa transformada. Mas o fundamentalista, ele olha para essas pessoas, ele rotula, ele mede as pessoas pela parte. Ele diz, não, essa pessoa é isso, e vai apontar o dedo para essa pessoa como se aquela pessoa fosse sempre aquilo ali. Mas olha o que o Evangelho faz. O Evangelho, ele permite que uma pessoa que teve uma vida errada, teve uma prática errada, ela seja alcançada pelo Evangelho. E esse Evangelho é o Evangelho que faz com que Zaqueu desça da árvore feliz que vai receber Jesus na sua casa, porque já se sabia que algo maior do que isso estava por acontecer. Isso nós vamos ler juntos agora, meus irmãos e irmãs. Versículo 8. No meio disso tudo aí, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe qual foi a palavra que Cristo trouxe, como é que as coisas aconteceram, a gente só sabe o resultado. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. O que ele disse? Senhor, verso 8: resolvo mudar as formas, e se não alguma coisa, restituo 4 vezes mais. Meus irmãos, eu não sei se ele disse isso em voz baixa ou em voz alta. Se ele disse em voz alta, deve ter feito uma fila na porta dele.
Porque você imagina um camarada rico tem uma experiência com Deus, chega na igreja e vai dar um testemunho: pastor chama, meus irmãos aqui, camarada ricão, enriquecimento ilícito, todo errado, entendeu? Olha, o negócio é o seguinte: eu vou resolver dar metade dos meus bens aos pobres. Que esquece de não. E se alguma coisa tem defraudado alguém, restou 4 vezes mais. Defraudou foi uma galera, defraudou foi muita gente. E o que representa isso? Representa uma mudança de mentalidade. Vão lembrar a descrição que nós fizemos sobre ele. A descrição feita sobre ele lá no início foi que ele tinha amor ao dinheiro, que ele usurpava, que ele tirava dinheiro dos outros, que ele não se preocupava com a vida alheia. Como é que um cara que num determinado versículo ele não se preocupa com o próximo, não se preocupa com a vida alheia, não se preocupa com aquilo que é do outro, e agora ele resolve dar metade do que ele tem aos pobres e restituir as pessoas de quem ele usurpou, tirou, defraudou, restituir 4 vezes mais? O que houve nele? Uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. E uma mudança de mentalidade só acontece quando há uma mudança de coração. Só uma pessoa convertida tem mudança de mente. Só uma pessoa convertida, ela passa a pensar de uma forma diferente. Ou seja, eu agia assim, não ajo mais. Eu xingava, não xingo mais. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu colava, não colo mais. Amém, irmãos? Amém. Esse amém foi só de quem já estudou e parou de estudar. Esse amém aí eu senti daqui que não veio, entendeu? De quem está na sala de aula ainda. Quem está na sala de aula ainda foi assim. As coisas são interessantes. O evangelho produz mudança. Então o que acontece? Uma pessoa vive no meio evangélico, mas não tem mudança. Talvez ela não tenha sido mudada pelo evangelho ainda. Talvez ela tenha sido apenas uma pessoa que aderiu ao meio evangélico. É simples. Frequentar a igreja, ir lá e tal, está envolvido, religioso. Sou boa, rapaz, canta bem, participa, ajuda, às vezes até ensina, orienta, mas sou boa. Vai pro inferno do mesmo jeito. Eu sou boa, beleza. Se não tiver uma mudança de vida, não tem jeito. Ou seja, nós só sofremos as mudanças quando são promovidas pelo evangelho. O evangelho não produz mudança no discurso só, não. O evangelho produz mudança na prática. É mudança de mentalidade. Então o camarada muda de mentalidade não por iniciativa própria, mas resultado da ação do Espírito Santo de Deus na vida dele. Tá dando para entender, gente? Vamos caminhar. Finalmente, o versículo 9 diz o seguinte: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Só essa frase aí já é uma frase que define tudo. Hoje houve salvação nesta casa. Mas vamos entender, a Bíblia diz, e nós cremos tranquilamente, que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Tá certo? Uma pessoa que vai ser salva em 2013, ela foi eleita antes da fundação do mundo. A ação de Deus, no tempo de Deus, o nosso cronos aqui, ela é marcada pelo ano tal. Então, no ano tal, no dia tal, a pessoa teve uma conversão, a mudança de vida, tá certo? É como se fosse um selo para aquilo que já aconteceu antes da fundação do mundo. Ou seja, no plano divino já estava que naquele dia Jesus passaria por Jericó. No plano divino já estava que Zaqueu subiria naquela árvore que Cleópatra mandou plantar muitos anos antes, que ele subiria para ver Jesus Cristo apenas com essa expectativa, e pela graça de Deus ele não apenas viu, como ele ouviu o seu nome, Jesus olhou para ele, Jesus foi na casa dele. Ou seja, há um tempo de Deus para a nossa vida e há um tempo no relógio para isso acontecer. Na agenda de Deus já havia um planejamento, e no planejamento de Deus o dia da salvação de Zaqueu era o hoje, era aquele dia em que Jesus ali estava. E aí Jesus termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aqui tem 2 ou 3 coisas lindas para a gente entender, finalizando a nossa reflexão aqui sobre esse tema, que ela trabalha primeiro uma coisa que para um judeu ortodoxo, como aqueles que diziam que Jesus não podia se assentar com Zaqueu, Jesus de dizer que Zaqueu era também filho de Abraão, era quase que uma agressão assim, terrível, era uma agressão horrorosa. Mas Jesus estava falando sobre a sua aliança, a aliança de Deus com Abraão.
Jesus estava falando sobre essa relação tão importante que a gente tem que ter com a nossa fé e o relacionamento que foi estabelecido pelo Senhor, primeiro pela lei, depois pela graça, depois pelo sangue de Cristo, não mais pelo sangue dos cordeiros, mas o sangue do Cordeiro de Deus, que traz isso de uma forma clara e que pontua esse assunto de maneira definitiva. Segunda coisa, a função do Filho do Homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Essa é a função. Curiosamente, quando nós vamos ler o Evangelho de Mateus no seu iniciozinho, quando o anjo fala a Maria a respeito de Jesus, vai dizer que o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Jesus veio com essa missão de salvar. Mas salvar de quê, meus irmãos? Vamos entender isso aqui, que isso é importante. Salvar de quê? E a gente às vezes está salvando de quê? Eu não estou morrendo, não estou afogando, entendeu? Não estou afogando, não estou num momento complicado. Salvar de quê? A salvação é porque todos nós, quando nós nascemos, nós já nascemos no pecado. E não foi porque papai e mamãe fizeram sexo, não. É porque há uma tendência, há uma herança pecaminosa que foi feita lá no Éden, e os herdeiros daquela ação recebem o pecado na sua vida. Então todos nós nascemos em pecado, tá certo? Ou seja, aquele que está pecando, aquele que nasce no pecado, ele precisa fazer uma distinção, se pecado é um ato ou se o pecado é um estado. Então eu quero dizer que, na minha opinião, pecado ele é tanto um ato quanto um estado, mas ele não é só ato ou só estado. O estado é essa herança, eu herdei isso lá do Éden, da queda de Adão e Eva, certo? E o ato é aquilo que eu faço. Se eu entender que o pecado é apenas um ato, ou seja, não fazer isso fará de mim um não pecador, eu estou dizendo então que eu posso não pecar. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que eu devo confessar os pecados, porque aquele que diz que não peca é mentiroso. Ou seja, então o pecado é um estado e o pecado também é um ato. O que está acontecendo ali? Jesus está salvando Zaqueu não apenas dos seus atos, mas dos seus pecados. E os pecados, o estado dele e os atos dele estavam levando Zaqueu para o inferno. E Jesus está salvando Zaqueu do inferno. Ou seja, há uma ação salvadora do Senhor Jesus Cristo. Quando ele percebe todas essas coisas, ele vem para nos salvar. Não por causa do nosso mérito, não porque eu fiz alguma coisa, porque está mais do que claro que Zaqueu não era um ex-pecador quando foi alcançado. Zaqueu não era um ex-publicano quando foi alcançado pelo Evangelho. Ele era um publicano, ele era um pecador, e ainda assim Deus resolveu abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus, que nos mostra de maneira simples e ao mesmo tempo tão clara o quanto o amor de Deus é maravilhoso. Por gente normal. Zaqueu, eu, talvez você, normal. Nós que precisamos tanto da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós que recebemos da parte de Deus uma palavra, e essa palavra é uma chamada, e esse chamado nos leva a estar na presença do Senhor. Ao estarmos na presença do Senhor, nós desfrutamos desses passos tão importantes e especiais que estão aí descritos. Quando Deus resolve alcançar alguém, não há ninguém que deixe de ser alcançado pelo Senhor. Esse é o amor de Deus por gente normal, como eu, você e o nosso irmão Zaqueu, com quem nós vamos encontrar no céu para bater um papo sobre esse dia, para ele contar para a gente o que aconteceu entre um versículo e outro, e se fez fila na porta dele ou não. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente, pastor J.R. Eu gostaria de convidar o grupo Eridi, que vai louvar o Senhor 2 louvores. Vou passar por lá. Isso vai ficar aqui embaixo mesmo.
Posso dar uma paz do Senhor em nome de Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Cristo, dê um glória a Deus. As palmas louvam o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. As palmas louvam o Senhor. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Palavra abençoada, amém, gente? O Senhor Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. E nós éramos uns perdidos. Mas o Senhor Jesus encarnou a nossa vida e mudou a nossa vida. Nós vivemos nesse mundo do funk. Hoje nós fazemos para o Senhor Jesus. O que nós fizemos lá, há muito tempo lá atrás no Teatro João Caetano, se nós passássemos no primeiro lugar, nós iríamos fazer para Jesus. E hoje nós passamos em primeiro lugar e hoje nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. Amém? Porque o Senhor Jesus ele colocou essa promessa na nossa vida. E nós temos que cumprir. Fazer o ID, cumprir o Evangelho. Amém? Buscar aquelas pessoas que estão perdidas. E nós temos esse compromisso com Deus. Aqui é um presbítero da casa de Deus. Também sou presbítero da casa de Deus, evangelista da casa de Deus. E nós temos um compromisso com Deus de levar o nome das pessoas para o monte, lá para as pessoas. Fazer a diferença acontecer na vida das pessoas. Amém, gente? Amém. Quem quer receber a força de Deus? Dê glória a Deus. Amém. Como você vai receber a força de Deus? Amém, gente? Vamos lá, pode soltar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Louvado, glorificado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. A Deus. Aleluia, Senhor. Manifeste, meu Pai, o teu poder neste lugar. Sobre cada vida, meu Pai, sobre cada ser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, surianda lá, baricanda, surianda lá. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, vai tocando em cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da força de Deus, fluindo em mim, Espírito Santo. Eu louvo, choro, canto, elevo teu santo nome. Eu posso te ouvir, quero louvar. Busca-me, eu te salvo. Busca-me, eu te salvo. Busca-me, eu te salvo. Busca-me, eu te salvo. Eu vou enviar o meu anjo para você e te consola assim.
comigo, amém, gente? Que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então vocês hoje têm que estar alegres com o Senhor Jesus Cristo. Antigamente nós estávamos lá no carnaval, nós nos acabávamos, não é? Ainda cantava aquela musiquinha desgraçada, tô com o diabo, hoje eu me acabo. Hoje não, hoje você tem que se dar para Jesus. Hoje você tem que se lançar totalmente para Ele. E eu quero que vocês façam comigo, amém? Assim, eu quero que vocês façam comigo assim, ó. Eu vou vencendo todo o mal. Sai daqui. Mas pode me falar assim, ó. Eu vou vencendo todo o mal. Sai daí, Deus de mal. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Espírito, que eu estou na nossa alegria. Vamos lá. Aleluia, Senhor. Ô, Subrianda lá, vai, canta lá. Vem com o seu poder, meu Pai, neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô, Xeneque lá, vai, canta lá. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Vem, meu Pai, com o seu poder neste lugar. Eu nunca pensei em desistir. A mão está junto de mim. Jesus Cristo tem a força de caminhar até o guardar. Eu vou guardar a minha fé. Minha vitória está de pé. O meu Deus é santo, é Jesus de Nazaré. Eu vou vencer todo mal. Vou vencer todo mal. O meu Deus não é Abraão, não é de barro, nem de gesso ou de metal. O melhor para Jesus. Meu, se tu quer ser um vencedor, nega a vida ao Senhor. Vai vencer o mal, vai receber do seu amor. Vou vencer todo o mal, vou vencer todo o mal. O meu Deus não é Baal, não é de barro, nem de gesso ou de metal. O melhor para Jesus, só vocês. Vou vencer todo o mal. Sai daí, Deus te guarda. Eu vou vencer todo
agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo e as palmas ao Senhor. Glória a Deus. Deus possa abençoar todos os que estão em nome de Jesus. Obrigado, Deus te abençoe ricamente. Pode sentar. Eu vou convidar agora o grupo da SCP, as criancinhas, que também estarão fazendo a apresentação para a honra e glória do Senhor. Pastor Léo está violento. Pastor Léo é meu pastor, meu querido pastor. O pastor Barra, memória do meu coração, meu pastor, meu amigo. Eu quero agradecer vocês todos que colaboraram. Quem não veio, perdeu. Mas é uma bênção, foi o que eu falei para o presidente. O número, Deus que vai escolher. Aqueles que não vieram, perderam. Com a mensagem na vida aqui. E na próxima, nós vamos acreditar, né, pastor? Eu quero agradecer muito o pastor Lael, que trouxe o pastor JR, e quem está levando ele é o Jorge. Nós contratamos um amigo nosso, amigo do Jonas, nos acompanha há muito tempo. Ele está, o Jorge está ali atrás, já está no carro ali aguardando nosso pastor. Que não, pastor, vai agradecer muito a compreensão do senhor. A sua agenda foi difícil para encaixar, e algumas pessoas disseram: será que ele vai vir, meu irmão? Eu confio em Deus, vai vir, ele vai vir. E muitas pessoas: mas será que ele vai vir? Vai vir. Ele mexeu lá, deu um jeitinho, porque nós somos amigos. Ele sabia que tinha um documento aqui, o Juninho mandou entregar ao senhor, vou fazer publicamente, vou entregar ao senhor. Ele hoje é dinheiro, está lá, mandou entregar ao senhor. Então, nós agradecemos muito a todos vocês, a todos que colaboraram para que essa cruzada acontecesse. Amém. Eu, logo quando nós iniciamos, eu falei para o presidente e para todos. Na primeira reunião tivemos 15 pessoas, todo o sino deu apoio, todas as entidades. Foi uma bênção a reunião, 5 reuniões. Foi uma emergência, porque o presidente fez um desafio em 25 dias fazer. O sino acreditou em nos eleger secretário sinodal, e com indicação também da sinodal, e eu tive só que orar. 25 dias, mas nós conseguimos fazer o melhor, e a igreja foi muito boa. Para mim, eu dou nota 100, estou chamado de conclusado. E quero agradecer também aos cantores e ao Roberto. Nós tínhamos uma pessoa que ia fazer, mas aí falou que o melhor do que ele seria o prefeito Roberto. O prefeito Roberto
tesoureiro, e ele então ficou ali na frente. E nós estamos aqui para agradecer a Deus a todos. Eu agradeço até ao Roberto essa oportunidade de ficar comandando tudo, tá? Muito obrigado a todos. Também quero agradecer também, não está aqui, mas vocês precisam saber, o presidente do Bangu Atlético Clube, nós íamos alugar essas cadeiras, e ele, então, quando eu vim liquidar aqui o aluguel, ele olhou para mim e disse: você está precisando de alguma coisa? Então, presidente, tem que alugar umas cadeiras, mas está muito caro. Eu falei: se você tem 300 cadeiras à sua disposição, nós vamos pagar, falava baixinho, R$2 cada cadeira, seria 800 para ele. Ele doou essa parte para nós, fez um desconto de R$300 também. Então nós vamos ficar lá atrás, mas Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que não houve condições do grupo Furacão dormiu. O paralelo é muito alto, estava eu, o Walter aqui, eu sou fechado assim mesmo. O prefeito falou assim: vai devagar. Eu disse: não, eu preciso, tem que resolver. E aí deram esse salão nobre. Esse salão nobre é outra coisa, entendeu? Então, porque Deus está na frente. Então, eu estou passando para vocês que houve muita dificuldade, e o pastor Vargas sabe isso, o pastor Naldo, todos nós sabemos. Quando faz cruzado, o inimigo mexe com tudo. Mas essa cruzada só tem vitória. Eu creio. Só vitória. Estou passando isso para vocês, que publicamente doou as cadeiras e mais. Isso aí eu estou muito alegre que fizemos acontecer a cruzada. Agora, se as igrejas não acreditaram, não fizeram a campanha, não é culpa nossa. Então, isso eu quero só agradecer, e agradeço muito a Deus por todos vocês que estão aqui. Muito obrigado, e passa a palavra ao Roberto. Também eu quero agradecer o nosso Arthur. Arthur está em São Paulo, é de São Paulo, ele está na cobertura. Ontem eu fiquei até quase uma hora aqui em Bangu, cheguei em casa quase uma hora da manhã, fiquei de telefonar para o Roberto, mas não deu condições. Tinha que hoje de manhã falar também com ele, dormir até mais um pouquinho. Então eu agradeço, viu, Arthur, lá a TV, isso aí vai ser televisionado, né, Arthur? E agradeço também eles, mando um abraço lá para eles, muito obrigado mais uma vez, senão eu vou chorar. Gente, foi muito bom, foi ótimo, maravilhoso, foi uma experiência nova para mim, e eu confesso que estou muito honrado com a presença de vocês, com a presença do JR, com o pastor Lael, os demais pastores e cantores tão competentes assim, tá? Eu sou uma formiguinha no meio de vocês. Gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que as consolações, a comunhão e a unção do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Meu nome é Cleudio Boni Barbosa, eu sou membro da Igreja Presbiteriana em Jardim Colorado. Estive participando aqui hoje do encontro evangelístico do Biblioteca de Bangu e senti muito bem, gostei muito do trabalho. Eu acho que deve-se fazer um novo evento, mais elaborado, mais divulgado. Tenho certeza que será um sucesso como este foi. Eu sou o reverendo Castorino, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Colorado e da segunda Igreja Presbiteriana em Anchieta. Louvo a Deus por esse evento, um evento que reúne a liderança do Sínodo Carioca e a Confederação Sinodal que esteve à frente, promoveu um trabalho que visa a edificar os crentes para saírem para o evangelismo, que é a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eventos como estes devem ser repetidos na nossa área, para o fortalecimento do povo de Deus aqui no Rio de Janeiro e a condição para melhor sairmos e pregar o Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Meu nome é Nereu, reverendo Nereu. Chegamos aqui nesse encontro bacana hoje, essa semente lançada aqui, um trabalho importante que é o reinício de um trabalho conjunto de uma região aqui no Rio de Janeiro.
e nós entendemos que é uma coisa de muita importância quando o povo de Deus se reúne para fazer a obra de Deus. Uma alegria muito grande ter estado aqui hoje, com um desejo sincero de que outros maiores e mais avançados cheguem para que a gente possa glorificar o nome do Senhor e pregar a palavra do Senhor. Meu nome é Jusilene, sou esposa do pastor Nereu. É uma alegria muito grande estar nesse evento e ver o empenho das pessoas de fazer um trabalho, recomeçar, continuar, com o objetivo único de pregar a palavra, anunciar o amor de Deus pelas pessoas, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. E nós, da Igreja Presbiteriana, precisamos anunciar com alegria esse propósito desse trabalho.